É legal. Mas pode? Eu sou Ana Carol Martins, advogada trabalhista e previdenciária. E eu sou Otávio Calvê, professor e juiz do trabalho. E a gente está aqui para trazer novidades, atualizações, para informar vocês de um jeito leve, simples, acessível e interativo. Conteúdo aprofundado, com simplicidade, essa é a nossa marca registrada, com assuntos do momento, assuntos do cotidiano. E hoje a gente preparou um tema bem legal, né? Que está aí bem na vida da nossa comunidade, né, Carol? E a gente recebe a dúvida, viu? Lei Complementar 150 de 2015. Você sabe sobre o que ela fala? Essa lei, ela dá o que falar até hoje, né? E você pode não conhecê-la, mas ela está em sua vida. É a lei que rege a relação de emprego doméstico. Pois é, e aí as dúvidas já começam, né? O que é relação de emprego doméstico? Qual é a diferença entre emprego doméstico e aquele clássico, o diarista, né? O empregado que vai lá, faz uma diária, faz uma faxina. Qual é a diferença entre essas duas figuras jurídicas? Você sabe que antes da lei complementar, a gente tinha esse debate intenso, né? Porque a lei original dos domésticos, ela não delimitava muito bem. Ela falava que o empregado doméstico tinha que trabalhar de forma contínua, o que a lei complementar 150 também fala. Só que a lei complementar, ela fez uma vírgula lá e colocou que trabalhar de forma contínua é mais do que 2 vezes por semana. Então, a partir daí, ficou fácil da gente separar as situações, né? É isso, mas é que muita gente não sabe. E a gente já traz essa informação para você, então. Mais de 2 vezes na semana é empregado doméstico. Até 2 vezes na semana se considera diarista, aquela pessoa sem aquele vínculo empregatício propriamente, né? Mas você sabe que mesmo assim a gente tem confusão na justiça, Carol. A gente pega umas reclamações trabalhistas alegando o seguinte, que a pessoa trabalhava normalmente como acompanhante de idoso e fazia 48 horas por semana, 2 dias, mais 24 horas cada dia, totalizando 48 horas por semana. E aí vem a questão que é levantada, né? Bom, são só 2 dias, mas 48 horas por semana é mais do que as 44 horas que normalmente se faz, né? De segunda a sábado. Então teria vínculo de emprego, poderia ter vínculo de emprego. E olha, é uma situação que cada caso concreto, a interpretação vai para lá e vai para cá. Depende muito da situação ali do cotidiano, né? E eu costumo falar o seguinte, a gente quando estipula esses 24 horas com acompanhante de idoso, a gente tem que lembrar que a pessoa não fica 24 horas acordada trabalhando, né? Ela fica 24 horas na residência e aí você vai ver a circunstância do caso concreto. Normalmente, quando o idoso vai dormir, a pessoa vai dormir também, né? Aí, se o idoso acordar de madrugada e precisar de alguma coisa, aí chama o acompanhante, né? Tem idoso que nem chama de madrugada, né? Eu me lembro de uma situação real em que a pessoa ela só acordava quando o remédio acabava, que era tipo um sedativo, né? Que a pessoa já estava assim, em estágio terminal e ficava ali com sedativo o dia inteiro. Então, era assim, era administrar o sedativo, né? Então, aquilo acontecia de tantas e tantas horas, né? Então, são situações em que você está ali, né, na residência, mas você não está 24 horas trabalhando, né? Então tem que tomar muito cuidado de separar as circunstâncias, né? Cuidado e analisar o caso concreto, então, né? Não tem jeito. E lembrar que esse parâmetro de quantidade de dias é um dos elementos, né, do vínculo de emprego. Mas é muito comum, por exemplo, a própria figura do acompanhante, né? É uma pessoa que às vezes tem outro vínculo de emprego como enfermeiro ou como auxiliar de enfermagem, aí faz de bico de acompanhante. Aí nesse bico de acompanhante fica trocando plantão, aí tem vários colegas que cobrem quando ele precisa faltar, quando não pode ir, paga o plantão para o outro. Então isso também é uma circunstância que para mim pode impedir o vínculo de emprego, né? Essa questão de ter liberdade de trocar os dias, pode jogar para cá, jogar para lá, ser substituído, né? Então não é só a quantidade de dias, esse é um dos elementos, mas, digamos assim, no vínculo doméstico é o principal, né? É a primeira coisa que a gente olha, né? Quantos dias por semana? E aí depois vai ver, né? Podia se fazer substituir, acho que essa questão da pessoalidade que você está falando muito também importante, é muito importante, né? Até porque é uma relação que
exige muita fidúcia, né? Muita confiança entre as partes. E aí, se você se deixa substituir, é porque talvez não seja um emprego doméstico, vínculo, não tem, né? aquele... A liberdade também, olha, eu não posso ir hoje, mando um WhatsApp, essa semana eu não posso ir. Aí a pessoa corre lá atrás, às vezes deixa até na mão, né? A família tem que correr atrás para alguém para substituir, etc. E tem um outro fator também que eu considero relevante, porque a gente não pode analisar só dados isolados, a gente tem que ver a situação como um todo, né? E uma coisa que eu acho relevante para entender o que está acontecendo é o valor da diária. Sabe? Isso é uma coisa que eu levo em consideração. Ah, é? Porque assim, são as máximas de experiência, né? Que ajuda a gente na interpretação. Então assim, o salário médio de empregado doméstico aqui no Rio de Janeiro é 2.500, 3.000, e olhe lá, R$3.000, né? Se não é o comum. O comum é ali 1.800, 2.000, 2.500, é um salário médio aí de empregado doméstico. Quando você pega um diarista, né, um acompanhante de idoso que recebe por diária, se você pegar essa diária e multiplicar, vai dar 5, 6 mil por mês, entendeu? Se você fosse empregado com aquele valor. E aí sai do razoável, né? Às vezes você tem uma pessoa que ela mesma ganha R$10.000, não ia contratar um doméstico por R$6.000. Não tem como, não fecha a conta, né? Então são circunstâncias que eu uso também para ajudar na interpretação. Não é decisivo, mas me ajuda a interpretar. Muito interessante, um ótimo argumento aí para os advogados também, para usarem isso, né? Faz a continha aí, aproveita para ver se aí puxa aí pelas máximas de experiência do juiz, né? Porque, de fato, sai da curva, né? Eu acho que o juiz ele tem que ter muito pé na realidade, né? Ele não pode ignorar o que ele está fazendo ali com o resultado daquela sentença, né? Que aquilo ali pode acabar saindo um monstro daquilo, né? E aí, às vezes, a gente dá uma decisão sem pensar nessas consequências e o troço explode todo mundo, né? Aí não consegue pagar, vai à falência e a família entra em desespero, enfim, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as consequências, né? Uhum. Agora, um outro requisito que também é bem interessante é quando a lei fala sem finalidade lucrativa. Porque tem aquelas pessoas que fazem quentinha para fora, e aí bota a pessoa que está em casa para poder trabalhar junto, para, né, também fazer as quentinhas. E aí essa situação também desvirtua, né? E assim, a vida real é cheia dessas confusões, né? Aí você vê o negócio misturado, Arruma aí faz casa, quentinha, arruma casa, sei que lá, vai pegar filho e não sei o quê, daqui a pouco tá pintando parede. Essa é a realidade. A gente tá falando aqui do cenário, né? E a gente vai destrinchando ali para ver o que é aquilo, né? Mas assim, eu me lembro que o mais comum quando a gente tem essas situações misturadas, né, da pessoa fazer serviço doméstico e ao mesmo tempo estar atuando ali, auxiliando na venda de quentinhas, na venda de bolo ou qualquer coisa assim, né? Normalmente se reconhece o vínculo com a natureza jurídica mais benéfica para o trabalhador, né? Que antigamente claramente era o vínculo urbano padrão, né? Mas hoje em dia já não tem mais tanta diferença, né? Porque a lei do doméstico já chegou bem próximo da CLT, né? Em termos de direitos trabalhistas. Então, antigamente isso era muito impactante. Hoje já não tanto, né? Porque tem FGTS, tem hora extra, tem 40%, tem tudo, né? Mas ainda a solução seria por aí, né? Na mistura dos vínculos, você dá o vínculo que é o que mais protege o trabalhador, né? Agora, o que a lei proíbe expressamente é menor de 18 anos, né? Aí não pode mesmo ter vínculo de empregado doméstico. Tá na lista dos piores tipos de trabalho infantil, né? Porque essa questão E é engraçado que é cultural, né? Eu tô muitos anos na magistratura. E eu me lembro que no começo da carreira era comum o argumento mas eu ajudei essa menina, eu tirei ela lá do interior, ainda criança, trouxe ela para a cidade, e aí eu coloquei ela na escola. Claro, ela também ajudava aqui em casa, mas eu criei como um filho. Eu me lembro que teve uma que eu perguntei, mas os seus filhos também ajudavam na cozinha? Ela falou, não. Eu falei, então ela dos filhos, ela era a única que ficava na cozinha? Eu falei, então tem alguma diferença aí, né? Mas era cultural, achando que estava assim fazendo caridade. Claro, por um lado acaba, né? Na nossa realidade socioeconômica, cultural, né? Pode ser uma oportunidade da pessoa sair de um interior, né? E
conseguir algo, mas a gente já está numa fase da nossa sociedade que a gente já não aceita mais tudo a qualquer preço, né? É aquele argumento assim, é melhor estar trabalhando do que pedindo dinheiro na rua, né? A gente não tem só essas duas opções, né? Não mais, né? Então, eu achei um grande avanço, né? E até pelo problema da exploração sexual, né? Porque dentro de casa você não tem como ver o que está acontecendo. A fiscalização, entrar dentro de uma residência é muito complicado, né? Então, de fato, foi um avanço nessa proibição. Uhum. Sim, o que não impede que haja um reconhecimento de vínculo, obrigação de pagar verbas trabalhistas, né? E aí isso é bem interessante, que a gente já conversou sobre isso aqui até. A famosa teoria especial das nulidades do direito do trabalho, né? Se a norma é protetiva, aquele que agrediu a norma protetiva não pode se dar bem por isso, né? E o trabalhador que não teve a proteção não pode ficar mais desprotegido, né? Sim, até porque a força de trabalho dele não retorna. Não tem como devolver, né? Não tem como você ficar a infância trabalhando, depois o juiz falar, agora você vai ficar 10 anos brincando para recuperar a infância, não tem como. Então, paga-se tudo como se válido fosse, né? Mas o contrato é nulo. Agora, outra coisa que chama muita atenção é que veio como mudança também a obrigatoriedade do controle de jornada, né? Que são 8 horas diárias, realmente, 44 semanais, mas tem a necessidade, pela legislação, de que haja um controle de ponto manual, mecânico. Pois é, Carol, você faz. Complicado. Obrigada, pessoal, por hoje a confissão aqui gravada. Isso é uma das coisas, né, que, assim, no papel é muito bonito, né? Mas na vida real é bem difícil de se realizar, né? Eu ainda não julguei uma ação de doméstico de 2015 para cá que o empregador doméstico tenha juntado cartão de ponto. Ainda não peguei nenhuma. O pessoal acaba não fazendo na prática, né? Na prática não faz recibo, não faz nada, né? Na prática a relação doméstica acaba caindo nessa coisa mais do cotidiano ali, né, do pessoal. Então, mas é o que a lei diz, né? Em que pese existir já uma decisão do TST que entendeu que, apesar do que está previsto na lei, pelas características da relação doméstica, a ausência do cartão de ponto não geraria confissão, não geraria presunção de veracidade. Já teve essa decisão, né? Mas eu não me fiaria nisso, não. Eu acho que você tem que fazer o cartão de ponto como prevenção, sem dúvida nenhuma, né? né? Porque aí você pelo menos fala, obedecer a lei. Cumprir lá e com a jornada normal, né? Que também não é mais muito comum, né, Carol? Assim, as coisas mudaram. Não é mais muito comum o doméstico que dorme na residência. Não é mais o padrão geral, né? Tem ainda, né? Mas ainda não é mais o comum. O comum é ir e voltar todo dia, né? O comum hoje é muito o empregador doméstico ficar muito refém do empregado doméstico, no sentido de, se não for trabalhar, o empregador também não consegue sair para trabalhar, né? Isso aí eu posso falar porque eu vivo isso, né? Por conta das crianças. Por conta das crianças. Quantas vezes já tive que, né, inventar 1000 soluções porque tem que pegar a criança na escola, tem que levar a criança na escola, tem não sei o que lá, não sei o que. Então, realmente é uma relação que mudou, eu acho, né? Não é mais como no passado, mas ainda tem as suas mazelas, né? Agora, e também pode fazer acordo de compensação, né? E aí tem que ser escrito. Então, se for fazer um acordo de compensação com o empregado doméstico, o empregador faça por escrito, deixe expresso ali como vai funcionar, porque aí sim tem validade. E se rescindir o contrato antes de compensar as horas, aí vai ter que pagar, e vai pagar com o valor do salário na data da rescisão. Isso também é bem importante a gente alertar, né? Porque eu acho que empregador doméstico é uma das... A gente fala muito também do pequeno, microempresário. É uma das categorias de empregador que fica muito perdido, assim, né? Porque ele não tem um setor de RH, um compliance, que possa ajudar e dizer para ele, olha, isso aí tá errado e tal. Então, acho bacana a gente trazer aqui essas informações até para que as pessoas possam respeitar a legislação, porque muitas delas já desconhecem mesmo as leis, então... Sabe uma coisa que o empregador doméstico vira e mexe, esquece de olhar? Se onde ele reside existe
piso estadual para doméstico. Aqui no Rio de Janeiro tem, né? Muita gente paga o salário mínimo e esquece que tem piso estadual para doméstico, né? Porque cada estado pode criar lei estadual com pisos por categorias. Então tem que sempre analisar. No meu estado tem piso estadual? Não tem. Que às vezes tem uma surpresinha lá no final, né? Ótima dica. E às vezes, muitas vezes realmente é ignorância, né? É não saber da existência mesmo, né? Ótima dica, é verdade. E nesse regime de compensação, se não compensar domingos e feriados e efetivamente estiver trabalhado, porque pode ser que a pessoa também fique na residência do empregador sem trabalhar. E aí, nesse caso, considera-se como não teve trabalho, não tem pagamento, não tem porquê, né? Mas se a pessoa trabalhou e se não conseguiu fazer a compensação, vai receber em dobro, né? Domingos e feriados. Isso é bem relevante. E o empregado doméstico ele também pode trabalhar naqueles regimes diferenciados, né? 12 por 36. Pois é, eu acho isso muito engraçado, porque assim, quando veio o 12 por 36 na lei do doméstico, não houve nenhuma chiadeira. Eu não lembro assim de um grande movimento falando que é precarização, porque ali já tinha a previsão de que era possível indenizar o intervalo, né, no regime 12 por 36, tal. Quando a mesma regra veio na CLT, na reforma trabalhista, nossa senhora, foi uma gritaria geral, como é que pode, retrocesso, escravidão, não sei o quê. Mas para doméstico, ninguém chiou muito não. É engraçado isso, né? Essa chiadeira seletiva, né? Isso fala muito da nossa sociedade, né? Porque os próprios operadores do direito são empregadores domésticos, né? Então, isso é uma coisa realmente bastante curiosa, né? Aliás, é horrível quando tem reclamação contra empregador doméstico e o empregador doméstico é um colega juiz, é um colega advogado. É bem constrangedor, já passei por isso já. Não é legal, pode, mas não é legal. É bem constrangedor, mas faz parte, né? Sabe, agora você me lembrou, uma das primeiras ações que eu peguei no escritório modelo, quando eu estava ainda na faculdade, era de uma empregada doméstica, né, que eu defendia, e era contra uma juíza aqui no Rio. Aí, tá e vendo? eu fiquei assim, mas meu Deus, logo eu tô aqui ainda no escritório modelo. E era juíza do trabalho, não? Nervosa, juíza do trabalho. Olha só. Fez acordo, não? Teve acordo. Graças a Deus. E ela mandou o marido lá no dia da audiência. Melhor, né? Porque é entidade familiar, isso também é legal da gente falar, Sim. né? Não necessariamente quem tem que ir é a pessoa que é posta no polo, porque qualquer um na residência pode assinar a carteira do empregador, se tiver, claro, né, capacidade jurídica plena, e tanto faz quem vai na audiência, porque o que importa ali é aquela... É o núcleo familiar, né? E agora, né, de forma muito mais simples, pode qualquer preposto, né? Então fica também mais fácil agora também, né? Já, esse constrangimento do passado já está bem mais tranquilo de se resolver, né? Mas também o empregador não quer mandar outra pessoa, né? Até porque pode confessar ali, não ter conhecimento dos fatos, né? Manda alguém de casa. E a coisa é muito pessoal, né? Então é bom saber o que está acontecendo, né? Às vezes até não, sabe? Eu acho que depende do caso, né? Porque quando as pessoas estão muito emocionalmente envolvidas, né? O processo toma uma dimensão que não precisaria. Né? Você vê que o troço é bem mais simples do que parece, mas são aquelas emoções, né? Aquela coisa, né? E aí que a pessoa quer falar, né? Eu me lembro que uma vez ela falou assim, a empregadora, eu ajudei muito essa menina, todas as minhas roupas velhas eu dava pra ela. Eu olhando assim, nossa, a senhora é super caridosa. E ela negava o vínculo de emprego, né? E aí começou, e eu paguei 13º, paguei férias, pagava tudo. Aí eu olhando a contestação, negava vínculo, negava que era doméstico, né? Aí a emoção falando, né? Quando a emoção vai, aí o negócio desanda, né? Saiu o acordo. O advogado deve ter falado, olha, vamos ali conversar. Perdeu o Playboy, né? Hoje essa coisa de pagamento, eu acho que com Pix... Muita gente paga com Pix, é muito mais simples, né?
de comprovar. Fica registrado, né? Assim, você tem ali o comprovante, né? Vale como recibo. Depósito é o caminho, né? Para não ter estresse, né? E hoje todo mundo tem conta, né? E muito cuidado também quando o doméstico fala assim, eu não tenho conta, podia depositar na conta do meu marido, do meu namorado, da minha esposa. Isso é interessante. Não é legal, assim, porque depois pode alegar que não recebeu, aí pode pedir, outra pessoa pedir vínculo porque pagava salário, né? Evite, né? Às vezes no cotidiano a gente acaba fazendo isso, né? Mas também é bom evitar, pode dar problema. Boa. E outra jornada que também pode ser diferenciada, pode ser aplicada ao doméstico, é aquela regime a tempo parcial, né? Que é de no máximo 25 horas. Isso é bem interessante. Porque... isso pouca gente também conhece, né? Porque às vezes você não precisa do doméstico 8 horas por dia, 44 por semana, né? Isso. Precisa de um mês expediente, semanais. Uma coisa assim, né? Aí você pode usar o tempo parcial, é bem bacana, né? Só tem que ter aí também por escrito. Sim, toda a formalidade bonitinha, né? Bonitinho. E o salário é proporcional, né? Salário proporcional, férias proporcionais também. Isso que é legal, porque aí você pode equacionar a sua necessidade, a disponibilidade financeira que você tem, né? E aí pode ser bom para todo mundo, né? Sim, porque aí é vínculo, não é só, né, um diarista que fica também solto. Não é um freelancer, um troço assim, um diarista, e você fica com mais segurança, né? E o trabalhador também. E equaciona, bom para todo mundo, né? Sim, então, regime a tempo parcial, 25 horas semanais... Pode, é legal, legal e pode. Outra que também pode acontecer é contrato de experiência, né? Aquele clássico, contrato de experiência. Mas você sabe que também, dias. Antes da lei complementar, isso se discutia muito, né? Se podia, se não podia fazer contrato de experiência e tal. Eu sempre achava óbvio, assim, por que não? Assim, se eu quero experimentar, já tem na CLT. Com muito mais razão, você vai botar uma pessoa, né? Na sua São pessoas casa, né? dentro de casa, Mas aí a lei complementar facilitou a nossa vida, né? Pode fazer o contrato de experiência, recomenda-se até que se faça, né? Porque tem essa circunstância, né, da intimidade da vida ali, da família, né? E o empregado doméstico, a gente também tem que lembrar que os aspectos subjetivos são muito importantes, né? Porque ele está na sua casa, né? Com a sua família, com seus filhos, né? Então, assim... Às vezes a pessoa causa uma desordem ali na casa que não é legal, assim. Aí, contrato de experiência, 90 dias ali, você tem para experimentar, dá para você tirar uma ideia ali, né, mais ou menos, de como é a pessoa, né? O ideal é até bipartir, né? Fazer aquele 30 mais 60 ou 45 mais 45. É o ideal. E lá no E-Social, que você tem que fazer tudo no E-Social, né? Tem tudo lá mastigadinho, não tem erro, né? Você entra lá no E-Social, você vai botando lá tudo que você quer, o próprio sistema já calcula tudo. É bem intuitivo. Facilita muito, né? Muito bom. E também pode o contrato a prazo determinado no caso de necessidades familiares de natureza transitória ou substituição de algum trabalhador que esteja com contrato suspenso ou interrompido, que são hipóteses também bem comuns, né? E são hipóteses que você vê que é uma espécie, o legislador se inspirou no trabalho temporário, né? Da Lei 6.019. Necessidades familiares complementares, né? Quando você tem mais necessidade de serviço. Por exemplo, né? Quando a minha sogra vem me visitar e fica só 3 semanas lá visitando, a gente normalmente precisa de um reforço. Então, assim, essa novidade também foi muito legal, né? E também para substituir, né? Por exemplo, a sua doméstica sai de férias, né? E aí você, às vezes, não pode ficar 30 dias, né? Sem alguém cobrindo, porque você tem a sua rotina familiar, tem o trabalho, tem família, tem criança, enfim. Então, a lei também ajudou muito nisso. Só tem que tomar cuidado para não indeterminar o prazo. Né? Porque aí, se deixar passar muito do motivo ensejador ou do prazo de contrato de experiência, como a gente falou, de 90 dias, aí considerem prazo indeterminado e aí não tem jeito, né? E aí pega pesado, né? Aí aviso prévio, né? Luta do 477, né? Que tem discussão, né? Mas enfim, pode vir todas as verbas rescisórias, fica bem pesado, né? Porque enquanto está naquele contrato a prazo determinado, o empregador só tem que pagar metade da remuneração que seria devida até a data da rescisão, né? E o empregado... Aí tem aquela discussão, né? Paga
o prejuízo que o empregador teve, mas não pode ser superior a essa metade. Tem que provar que o empregador teve prejuízo, o empregador tem que provar que teve prejuízo, que eu nunca vi também provar isso, né? Então, isso eu nunca vi. Então, com contrato a termo, se você mandar embora, é muito mais leve, né, do que se o contrato vira por prazo indeterminado. Então, tem que fazer esse controle direitinho, né, para não se surpreender. Hoje, as carteiras de trabalho, elas são majoritariamente, o pessoal está usando muito, eu acho que todo mundo tem celular, né, então está todo mundo usando, pelo menos assim, nas grandes capitais, essa carteira digital. É digital. Né? Hoje o sistema do E-Social é automático. Assim, você escreveu no E-Social, colocou a admissão, já vai direto para a carteira digital. Dispensou, fez a baixa, já vai direto para a carteira digital também. Essa comunicação ajuda muito, né? É ótimo. Acaba esse negócio daqui da baixa, não sei o que lá. Recibo, assinar em 48 horas, se não assinar a carteira em 48 horas. Tem... Muito mais simples, é tudo eletrônico, então a pessoa consegue se habilitar, consegue ir lá receber, sacar o FGTS. Falar de FGTS tem uma questão interessante que pouca gente também observa aí na prática. Porque quando você recolhe FGTS de doméstico, você já recolhe mensalmente os 8% e o equivalente aos 40%. Né? Que ficam diluídos, né? Isso, você vai depositando, na verdade, ali 11,2% ao mês. Né? E aí, o que acontece? No final do contrato, se você dispensar o doméstico, ok, ele vai lá e saca tudo, o FGTS e os 40%. Mas se, por exemplo, ele se demitir, ele pedir demissão, ele vai sacar só os 8%. E os outros, o resto que ficou lá é seu, você pega de volta. Né? Também na hipótese de justa causa. Justa causa. Todas as modalidades de extinção que o empregado não tem direito aos 40%, o empregador doméstico depois tem direito de pegar de volta esse valor que foi depositado. Se o empregado falecer. Isso. E muitos nem lembram, né? Deixa lá, nem sabe aí de onde foi parar esse dinheiro e fica por isso mesmo, né? É verdade. Ótima dica para os empregadores mesmo e para os advogados para alertarem os seus clientes empregadores domésticos. Exatamente. Né? Dinheirinho aí para levantar de repente, gente. Outra coisa, quando vai acompanhar em viagem, isso é bem interessante. Porque tem que ter um acordo escrito, né? A remuneração vai ficar majorada, ela vai ficar majorada em 25%. Uma espécie de adicional viagem, uma coisa assim. Né? Exatamente. Mas também pode ter uma compensação no banco de horas. Então, isso. É uma situação... Em vez de pagar, joga para deduzir essas horas a mais, né? Como banco de horas, né? E não vai poder descontar valor dos passeios. Passagem, ingresso na Disney, o hotel, esse tipo de coisa, né? Não. Mas isso também foi outra solução maravilhosa, né? Porque a gente pegava a reclamação trabalhista pedindo 24 horas de horas extras porque estava à disposição viajando com a família. E também não é razoável, né? E ficava aquela zona cinzenta ali que podia sair qualquer coisa, né? Pedindo hora extra porque estava no avião, né? Com as crianças, né? E aí estou trabalhando porque estou no avião, mas estou com as crianças. Então são zonas cinzentas assim que eu acho que o legislador mandou muito bem de criar uma regra que eu achei bem razoável ali. Tanto que eu nunca peguei mais nenhuma ação alegando essas coisas. Assim, me parece que a coisa fluiu, né? Funcionou. Eu acho que também funcionou a questão do intervalo, sabia? Se tiver um acordo, vai poder ser de 30 minutos. Se a pessoa residir junto com o empregador, né, na mesma habitação, vai poder ser de até 4 horas. Eu acho que tem essa possibilidade. Flexibilidade, né? Exatamente. Porque assim, lógico, tem situações, mas assim, eu lembro, sei lá, da empregada doméstica da minha bisavó, né? Você vê que o exemplo é antigo. Mas chegou um certo ponto ali da vida das duas que era praticamente amiga, assim. As duas idosas, né? Aí tomavam café da tarde. Já tinha uma outra empregada doméstica que preparava comida para elas. Aí eu me lembro delas sentadas vendo Silvio Santos domingo juntas, tinha uma poltroninha para cada uma, elas ficavam ali, sabe? Depois começaram a dormir até no mesmo quarto. 2 caminhos de solteiro lá, elas dormiam no mesmo quarto e tal. Então foi uma coisa que foi, né, mudando ao longo do tempo, né? Então são situações que, né, vão se modificando também ao longo do tempo. Então a relação doméstica
pede uma certa flexibilidade, né? Mas também não a ponto de falar, é minha amiga e não preciso pagar nada, né? Porque a gente tem um histórico aí também bem complicado da origem do trabalho doméstico, né? Que vem lá da época da escravidão, né? Ou escravização, como é que fala hoje em dia? Tem ainda um pouco de dúvida aí nas novas formas de mencionar essas questões do passado. Mas vem de lá, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque de vez em quando a gente se assusta ainda com uma notícia de trabalho em condições análogas a de escravo envolvendo doméstico, né? É verdade. Pessoas que ficaram décadas trabalhando para uma família que nunca saíram de dentro de casa. Um negócio assim que você não acredita que ainda aconteça, né? Mas tem. E aí não é legal e não pode. Foi de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. E aí, na questão do intervalo, só voltando àquele assunto do cartão de pontos, se o intervalo for sempre o mesmo, for padronizado, você pode pré-notar, que é aquela questão de já deixar uma anotação feita do horário do intervalo, de meio-dia a 1, de 1 às 2, mas se fizer esses intervalos diferenciados, aí não pode pré-notar, tem que botar certinho o horário que o empregado parou para comer e que voltou para trabalhar. O que na prática não funciona. Mas é o que tem que fazer. Outra coisa é o trabalho noturno, que também é bem comum, no caso, principalmente dos cuidadores, né? Como a gente está falando aqui. E aí, o horário de 22 às 5 é considerado noturno. Se prorrogar das 5 horas em diante, eu acho que muito empregador também não sabe, é considerado... Continua sendo horário noturno, tendo que pagar o adicional noturno. Né? De 20%, isso. Né? Isso é importante também falar, que tem um adicional aí. E as horas, essas ficções jurídicas também ficam difíceis para o leigo, né? Nossa. A hora é considerada como de 52 minutos e 30 segundos em vez dos 60 minutos que a gente hora tá noturna reduzida, né? E aí você calcular isso, assim, para quem não é da área, até a gente ali nos cálculos tem uma certa dificuldade. Mas é isso. Bateu o horário noturno, trabalhou fisicamente 52 minutos e 30 segundos, isso já equivale a 1 hora jurídica, digamos assim. Né? Boa explicação. Acho que é isso. As férias vão ser de 30 dias, né? Considerando aquele contrato padrão. Isso também teve tanta briga, tanta discussão, porque a lei original falava em 20 dias úteis. E aí, quando veio a Constituição, já tinha uma corrente enorme que entendia que a Constituição igualou todo mundo, outra corrente que não igualou. Mais favorável. Aí veio a Convenção 132 da OIT, que o Brasil ratificou sobre férias e depositou lá em Genebra que seriam 30 dias para todo mundo. Aí então, agora sim, é 30 para todo mundo, doméstico também, outros não. Né? Então, ficou essa discussão até não ter mais nenhuma dúvida com a Lei Complementar 150 de 2015, né? Igualou as férias aos seretistas. Agora, se a pessoa sair antes do emprego, aí ela vai receber uma indenização, né, proporcional, no caso de 14 dias ou mais, considera 1 mês de trabalho, então 1/12 a cada 14 dias ou mais de trabalho. As famosas férias proporcionais, e falou em férias, pagamento sempre com o terço a mais, né? O terço de férias, que a gente chama de terço constitucional de férias, né? Que é outra dúvida que muitos empregadores têm. Quer dizer, muita gente não sabe que tem que pagar com um terço a mais. Às vezes eu converso com as pessoas e eu realmente fico assim, preocupada, né? Essa informação não chega no empregador doméstico, né? Que ele tem que pagar as férias com 1/3 a mais. É isso aí. Tá lá na Constituição, não tem como fugir disso. Qualquer férias, mais 1/3. Agora, essas férias vão poder ser divididas em 2 períodos, né? Desde que um deles não seja inferior a 14 dias. O que também é bem interessante, porque muitos empregados não fazem questão, enfim, ou até para o empregador não é tão interessante, e as férias são no período que melhor interessa ao empregador. Isso muita gente também tem dúvida. É comum, assim, por exemplo, você pega às vezes a época de férias que você vai viajar, né? É uma excelente época para coincidir com as férias do doméstico, né? Você está viajando, está fora de casa, o doméstico também tira férias, fica todo mundo feliz.
Então, funciona muito bem assim, né? Você encaixando ali conforme a necessidade, né? E o empregado pode pedir para vender 1/3 do período de férias dele. Aí já é uma faculdade concedida ao empregado, Isso, né? direito de vender. do empregado, a gente fala de venda de férias, mas é a conversão de até 1/3 das férias em pecúnia. É bonito, né? Aí é o abono pecuniário. E tem prazo para requerer, né? Que é diferente do prazo da CLT. O prazo é de 30 dias antes do final do período aquisitivo, que é aquele período do primeiro ano, né? Exatamente. De cada primeiro ano do contrato. Quando você vai, antes de você completar os 12 meses, você tem que fazer o requerimento. Até 30 dias antes de completar os 12 meses do período aquisitivo de férias. Se você perdeu o prazo, se o empregado perdeu o prazo, ele não tem mais o direito subjetivo, na verdade o direito potestativo de fazer a conversão, porque isso é um direito potestativo. Se o empregado fizer o requerimento, o empregador não tem que deliberar se concorda ou se não concorda, né? Ele tem que converter, não tem como, né? Então é um direito potestativo. Por isso que se você não fizer no prazo, decai. Eu sempre dou esse exemplo como decadência de um prazo decadencial na área trabalhista. Tá aí um exemplo. Se você não fizer o exercício no prazo, perdeu, né? Decai. E aí também é um direito que muitos empregados domésticos desconhecem. Nunca ouviram falar, né? Até porque normalmente isso acaba indo de comum acordo, vai numa acaba conversa. sendo ali numa relação mais íntima, né? Compra, não sei o que lá. Compra, vou trabalhar, paga por fora. A gente vê isso todo dia, né? Aí eu não vou, né? Então eu não vou não, mas aí eu fico trabalhando, você me paga em dobro, né? Tem de tudo, né? É aquela coisa do cotidiano, né? Mas tem que tomar cuidado, sempre. Sim, é legal a gente informar então. Se o empregado doméstico quiser vender 1/3 do período de férias, vale a pena fazer essa venda e pedir para o empregador, pede por WhatsApp para deixar registrado direitinho. Aí bota tudo direitinho lá no E-Social, tudo direitinho, que vai aparecer tudo lá, os cálculos, enfim. É só fazer tudo direitinho, imprime o recibo, pega lá a assinatura do recibo, guarda numa pastinha, né? Para poder depois, se der problema lá na frente, e olha, gente, dá problema, né? Assim, a nossa experiência como pessoas do sistema de justiça é de que, assim, por mais que você goste da pessoa, por mais que você confie, as coisas mudam, né? Os interesses mudam, as necessidades mudam. Então, assim, por mais que você confie, faz tudo bonitinho no papel. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa assim, eu falo assim, mas não precisa de contrato, não precisa. Eu falo, olha só, é justamente porque não tem problema nenhum que a gente bota tudo aqui no papel, bonitinho, né? Isso ajuda a preservar a nossa amizade. Porque qualquer dúvida, peraí, o que a gente combinou mesmo? Tá aqui, combinamos isso. Aí ninguém sai machucado, ninguém sai ferido. Então, adquire esse hábito, né? Mas tá tudo no papel. Né? É verdade. Muitas pessoas não fazem contrato de emprego doméstico. Não. Fica tudo de boca, tudo assim, né? E aí se surpreende. Depois de quantas ações, gente? Pessoas que trabalharam 30 anos, 35 anos. Nossa, muitas ações. E aí você fica até triste, assim, você fala, depois de tantos anos vai ter briga, né? Sim. Tem muito pedido de acúmulo de função de emprego doméstico? Tá começando a aparecer. Por que você acha que está aparecendo? Porque o pessoal inventa, né? Não tem como falar diferente. Porque assim, fui contratado como doméstico e limpava o chão e passava a roupa. Aí agora me pediram para fazer lanche, acúmulo de função. É tudo, porque o serviço doméstico ele é inespecífico, né? Tirando raras exceções, que eu já vi também, assim, já vi uma pessoa de uma família muito abastada que tinha 12 domésticos. E aí cada um tinha uma função. Tinha o cara que só passeava com o cachorro. Tinha um cara que só cuidava da piscina. Tinha um cara que... Então, assim, tirando essas coisas que são totalmente excepcionais, né? O serviço doméstico, ele é genérico, né? São as tarefas domésticas. Eu digo que, assim, qual é o objeto do emprego doméstico? É tudo aquilo que o dono da casa não quer fazer. Tudo aquilo que ele precisa fazer no cotidiano dele, ele delega para alguém, né? Lavar, passar, cozinhar, não sei o que e tal.
dentro da jornada, né? Assim, eu acho muito difícil ter acúmulo de função de doméstico dentro da mesma jornada. Eu acho muito difícil. Seria um caso extremo, por exemplo, esse exemplo que você deu da pessoa que tem vários trabalhadores. Sim. E aí demitiu o trabalhador que limpava os vidros da casa. Aí, em tese, pode ser, mas mesmo assim eu acho difícil, porque assim, primeiro que acúmulo de função para mim é uma questão patrimonial, né? Aí vamos dizer, eu sou doméstico e ganho 3 mil, né? O cara que limpa o vidro ganha 3 mil. Eu tenho 8 horas para trabalhar. Dentro das 8 horas eu estou fazendo também a outra coisa que é o mesmo salário. Então, assim, eu estou trabalhando 8 horas ganhando o mesmo salário. Então, assim, eu acho que é muito difícil na prática. Mas, em tese, não dá para descartar, né? Vai depender muito de uma situação muito excepcional. Mas pode acontecer. Tá. E sobre desconto? Desconto no salário do empregado doméstico. Não pode descontar, claro, alimentação. E você sabe que eu já vi isso tudo também? Empregador que descontava comida, empregador descontava papel higiênico que usava, descontava sabonete que usava no banheiro. Eu me lembro que peguei um caso que o cara descontava tudo, vinha tudo discriminado, assim. Tudo que o doméstico usava, ele ia descontando do salário. Eu falei, anotado no caderninho e anotado tudo. No caderninho, bonitinho lá, tudo que ele usava. Eu falei, nossa senhora, assim, cara, assim, né? Sinistro. Aí a gente vê a lei assim, você fala, essa lei tá exagerando, pra né? Que escreveram isso, Não, né? já vi no caso concreto já. Agora, a exceção é moradia, se a pessoa residir num ambiente diferente do empregador e se isso tiver sido acordado entre as partes. Isso. O que é bem razoável também, né? Não é aquele quartinho que tem lá nos fundos, né? Que a pessoa quase que dorme em pé, assim. Não pode nem ficar na diagonal, que senão não cabe, né? Não é isso, é uma residência separada, que a pessoa possa de fato ali ter a identidade dela como moradora daquela residência e combinando, óbvio, né? Tem que combinar. Agora vai poder descontar até o máximo de 20% quando for assistência médica, odontológica, seguro, previdência privada, porque aí são benefícios para o trabalhador. Isso é muito legal, né? Isso é para incentivar o empregador a fazer essa parte assistencial, né? De dar essas várias proteções, né, ao ser humano trabalhador. Então isso é muito legal também de incentivar, né? Eu acho que outra coisa que a lei facilitou bastante para o empregador também, até nesse caso, é de poder pagar vale transporte em dinheiro. Porque essa coisa de botar o empregador doméstico para ter que criar um cartão, porque antigamente era vale, né? Era mais fácil, a gente comprava. A gente não, porque eu não sou dessa época, mas tinha aqueles vales de papel que eu ouvi dizer já. Mas você sabe que quando meu primeiro emprego, eu ganhava esse vale de papel. E eu me lembro que eu era duro, né? Aí pegava um ônibus para ir pro trabalho e tal, mas às vezes sobravam uns vales de transporte. Aí tinha um cara que tinha uma banquinha de doces e ele aceitava vale transporte. Aí eu comprava a Mirabel. Lembra da Mirabel? Você pegou a Mirabel, não? Claro. Eu lembro de pipoqueiro que aceitava. Pipoqueiro, né? Sei lá. Aceita vale. Sensacional, né? E era isso, e eu tinha, quando meu primeiro emprego também, eu ganhei o ticket de refeição. Nossa, Carol, você não tem ideia de como aquilo ali me gerou dignidade, né? Aí eu levava as namoradas, mas antes eu tinha que olhar se o restaurante aceitava ticket. Boa! Pegava o telefone, já tinha um circuito já sabia direitinho onde aceitava ticket. A tirar uma onda, onde deixa que eu pago? Taca, ticket. Juntava aquele monte de papel. Era o Golden Ticket, lembro até hoje. Muito bom. É isso, então o empregador doméstico pode pagar em dinheiro vale transporte do empregado. Muito bom. E aí com o E-Social também facilitou muito para o empregador essa questão de INSS, FGTS, está tudo lá, né? Então, a parte de cálculo, tá tudo lá, não tem que se preocupar mais com isso, né? É verdade. E aviso prévio é que ainda gera dúvida, sabia? Eu acho que essa questão de... Outra questão que muita gente não sabe, aviso prévio de 30 dias, mais 3 dias por cada ano de serviço prestado, a pessoa, a família, né? E até o máximo de 90 dias. Então...
Isso é bem interessante porque também tem muito empregador que não sabe. E esse período é muito importante porque ele vai integrar o contrato do trabalhador para todos os fins, vai projetar na carteira, tempo de serviço, para aposentadoria, para tudo. E pode gerar algumas consequências aí também, às vezes, que surpreendem. Por exemplo, uma gravidez, né, que depois, contando, ocorreu no curso do aviso prévio. É verdade. Então, isso tudo você tem que estar ali precavido, né? Tem que estar consciente dos riscos também, né? É verdade. E na hora de pagar aviso prévio, tem que lembrar que as horas extras habituais também integram esse pagamento, né? Vai projetar nesse período. E se o empregado não der aviso prévio, ele vai poder sofrer esse desconto, né? Quando o empregado se demite sem dar o aviso prévio, o empregador pode descontar, né, da rescisão, né? Vai lá e desconta. Mas se o empregador não der o aviso prévio, aí tem que indenizar, né? O empregado vai cobrar depois esse aviso prévio indenizado, né? E aí é esse caso que vai ter que computar aí a projeção de horas extras habituais e tudo mais. Agora, o que são horas extras habituais? Pois é engraçado, né? Podia ter a lei explicando pra gente, né? Mas assim, o que é mais comum é pensarmos o seguinte, ó. Você vai ter que olhar qual parcela que você quer calcular. Por exemplo, repouso semanal remunerado. O repouso semanal remunerado é um dia dentro de uma semana de 7 dias. 6 dias de trabalho, 1 de repouso. Então, quando é que é habitual? Quando pelo menos 50% do tempo você fez hora extra. Então, se em 6 dias você fez 3 dias de horas extras, é habitual. Se for no ano, férias, por exemplo, ou 13º, que a gente calcula 12, né? 12 meses. Se pelo menos em 6 meses fez horas extras, é habitual, né? É um parâmetro aí que é o mais comum de se utilizar. E aí, durante o período de aviso prévio, vai poder ter a redução de 2 horas diárias ou de 7 dias, quando é a rescisão pelo empregador, né? 7 dias também corridos, né? E aí o empregado é que escolhe o que é melhor para ele. O objetivo é buscar um novo emprego, né? Ter tempo para buscar uma outra colocação no mercado. Esse é o grande objetivo disso. Né? Normalmente o empregador ele acaba preferindo que o trabalhor seja indenizado e não frequente porque mais no caso residência. Do doméstico, né, fica ali dentro, fica aquela coisa meio constrangedora, né? Então normalmente indeniza. Normalmente E outra coisa que a gente está falando assim, eu até ia comentar, esqueci, quando a gente fala que o doméstico está ali na intimidade, né? O doméstico é um dos casos em que o TST aceita que você faça um exame assim mais acurado do passado para ver se você é contrato ou não, né? Até possivelmente atestado de antecedentes criminais para você saber quem que você está botando dentro da sua casa, né? Ainda mais se for babá ou o cuidador de idoso, né? Porque são pessoas vulneráveis, né? Você precisa saber melhor quem está sendo ali colocado para esse tipo de serviço, né? E aí admite-se um rigor muito maior do que numa empresa normal, né? Perfeito. Empregada doméstica que se tornou gestante, licença de 120 dias... Aquela garantia provisória de emprego desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. O empregado doméstico também vai ter direito àqueles 5 dias consecutivos, né? Isso. A partir do momento que nasceu o filho. Você sabe que há muitos anos, quando surgiu o direito de estabilidade gestante para doméstico, eu escrevi um artigo alertando o seguinte: se a doméstica ficou grávida e foi dispensada, o padrão seria pensar em reintegração ao emprego, né? É o normal. Mas eu entendo assim que a reintegração não pode ser forçada, porque você tem ali outros direitos fundamentais do empregador que a gente também tem que observar. E um deles ali é a inviolabilidade do lar, né? É complicado você, um juiz, à força, colocar uma pessoa dentro da sua casa, né? Não tem como, né? Então, eu defendo que reintegração de doméstico só como um acordo, só voluntariamente. E, se não for possível, indenização, né? Ou seja, para mim, a regra é que o juiz não pode reintegrar, por conta dessa circunstância aí que é muito íntima, muito pessoal, né? A própria CLT, já lá no artigo 496... para estável decenal, já falava isso, né? Que o juiz, se convencendo das circunstâncias do caso, de que não é
interessante fazer reintegração pelo grau de animosidade, principalmente se for empregador individual, ele deve converter reintegração em indenização. Então eu diria que para o doméstico, essa para mim é a regra, é converter em indenização. O excepcional seria reintegrar, porque para mim teria que ter a concordância de ambos, né? Porque é constrangedor para ambos, né? Claro. Complexo, né? Sim, diferente da regra geral, que você precisa reintegrar e a indenização é só subsidiariamente, né? Caso realmente não tenha mais onde realocar aquele trabalhador, gere um constrangimento, tem uma situação ali de um assédio moral que não vale a pena, né? Mas para o doméstico, eu acho que a regra é o constrangimento, né? A regra é imagina você acordar de manhã, tem uma pessoa com ódio de você ali, trabalhando, você com ódio dela, todo dia. Não dá, né? Não vale a pena, não. Não é legal e não pode. Né? E seguro-desemprego? O empregado doméstico ele vai ter direito a seguro-desemprego. Isso também foi uma conquista muito legal, né? Sim, de um salário mínimo pelo período máximo de 3 meses, né? São 3 parcelas, 3 salários mínimos, assim. Mas já foi um avanço bem legal, né? Sim. Porque antes não tinha nada disso, gente. Eu sou de uma época que o doméstico não tinha nem direito a hora extra, né? Não tinha jornada para doméstico. O doméstico podia trabalhar quantas horas fosse. Não existia. Eles entravam pedindo hora extra e os juízes indeferiam porque não tinha previsão legal. Surreal, né? Mas tem que comprovar, isso também é importante de falar, que teve a carteira de trabalho assinada como vínculo de doméstico por, no mínimo, 15 meses nos últimos 24 meses. Porque senão a pessoa acha assim, por que eu não recebi meu seguro-desemprego? E aí você fala, não, calma, por que você não recebeu? Vamos olhar aqui sua carteira de trabalho. Vamos ver se você tem esse vínculo aí comprovado, né? Tem que cumprir os requisitos, né? Sim. Para poder se habilitar ao benefício, né? Sim, que deve ser requerido de 7 a 90 dias da data da dispensa. Não pode perder esse prazo, né? Exatamente. E é diferente também do seretista, né? O seretista acho que é de 7 a 120 dias, né? Se não me engano. Assim. E comprovar, claro, que não tem renda própria, né? Tudo isso não é só... Não é mais requisitos apresentar normais, o tempo de rescisão do contrato, enfim. Agora, um ponto bem interessante que tem lá as hipóteses de justa causa e tudo mais, e dentre elas fala sobre violência, né? Atos de violência física, enfim. E hoje a gente já sabe que isso está incluindo também os casos de Lei Maria da Penha, que foi uma novidade, né, que veio, claro, com a Lei Maria da Penha, que já fez uma mudança aí de que a violência contra a mulher é considerada violência doméstica e entrando ali naquelas peculiaridades dessa lei, né? Então, isso é super importante, porque muita gente também não sabe, um agravante. O padrão é tolerância zero com violência doméstica, né? Acho que essa é a mensagem clara, né? E tem que ser, né? É inaceitável, né? E a gente não pode esquecer que, assim, como eu já tinha falado, um dos grandes riscos do trabalho doméstico é que as coisas acontecem ali na intimidade e muitas vezes quem está de fora não tem acesso, né? Não consegue saber o que está acontecendo lá dentro. Então é tolerância zero mesmo. E aí, ônus da prova também é super complicado muito no vínculo de emprego Nossa Senhora, aí vem a testemunha que é vizinho, vem a testemunha que é parente, vem a testemunha que é conhecida da empregada que pega o ônibus com ela e passa em frente ao prédio. Nossa, quantas vezes? Mas a senhora passava em frente ao prédio, mas a senhora via ela lá dentro? Via, mas qual andar? 10º andar. Como é que a senhora via ela do ônibus, ela lá no 10º andar? Como é que a senhora via ela trabalhando? Não, eu via. E aí o empregador leva o porteiro e o zelador. Leva o porteiro e o zelador, muito comum, né? Eu via ela passar pra cá, passar pra lá. Né? O que ela fazia? Complicado. E muito comum levar vizinho mesmo, né? Assim, vizinho de porta, né? Assim. E aí a gente também tem que lembrar do seguinte, né? Assim, como é uma relação mais íntima, a testemunha vai ter esse perfil diferenciado, né? Então, às vezes você ouve como informante, o juiz vai montando aquele quebra-cabeça ali para chegar a alguma conclusão, né? Mas é difícil, muitas vezes você não consegue prova, né? Realmente, muitas vezes é difícil. Agora, outra questão que é bem complicada é acidente de trabalho com doméstico, né?
que tem aí discussão, enfim. Primeira coisa que tem que comunicar. Aconteceu um acidente, se tiver morte, né, primeiro dia útil seguinte ao do acidente tem que ser comunicado, quer dizer, de imediato se houver morte, perdão, ou primeiro dia útil seguinte se não tiver morte, for uma lesão, enfim, para o empregado poder ficar pelo INSS. Isso. Né? E no doméstico, se eu não estiver enganado, desde o primeiro dia já fica pelo INSS. O empregador não tem que pagar aqueles 15 primeiros dias, né? Quando ele fica mais de 15 dias, né, afastado, desde o primeiro dia vai ser pelo INSS. Isso. Então não é o encargo que cai sobre o empregador doméstico. Também muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe, né? Exatamente. Isso daí era um tema também importante da gente trazer aqui. Mas faz esse corte. Os primeiros 15 dias são pelo INSS já. Mas o pessoal não sabe, o pessoal paga, né? É muito comum pagar. E salário família também, o empregado doméstico vai ter direito. Sim. É o empregador quem paga e depois ele compensa. Muita gente também não sabe disso. Muita gente não paga, não coloca no sistema porque acha que é um custo extra, né? Mas não é, porque o próprio sistema depois já calcula da contribuição previdenciária e deduz aquele valor. Então, na verdade, quem está pagando mesmo não é o empregador. Ele só adianta e tem o ressarcimento. Então, não sai do bolso do empregador, né? Isso. O empregado só precisa apresentar a certidão de nascimento dos filhos para que o empregador possa aí entender que tem essa obrigação, né? E lá no E-Social, aí tem que declarar que tem dependente, não sei o quê, tem lá todo o cadastro, tudo bonitinho lá, aí já sai tudo calculado também. O E-Social ajuda bastante. Bastante. E assistir o nosso programa ajuda bem mais. Acho que a gente conseguiu destrinchar bastante a lei do doméstico. Se você ficou com alguma dúvida, manda pra gente que a gente responde. É isso aí, gente. Não deixem de seguir nossas redes. É legal, mas pode. Sempre dando aquele like, né? E se inscrevendo nos nossos canais, no YouTube, no Instagram e nas demais redes sociais, né, Carol? É isso, a gente tá no Spotify. Se você quiser só escutar a gente aí indo pro trabalho, que tá muito mais prático, né? Porque é isso, podcast, a ideia é essa. É verdade, tá ali à mão, à disposição e sempre fácil, né? E quem quiser nos encontrar pessoalmente, as minhas redes são @OtávioCalv, com T mudo, e Carol. E eu sou @AnaCarol da S. Martins. Beleza, gente, vamos ficando por aqui hoje. Obrigado, até a próxima, né? Tchau. Tchau.